Você por algum acaso já ouviu falar de Mike Merrill, o famoso homem que vendeu sua própria vida em ações? Ou até mesmo do ousado Armin Mans, um homem que postou um anúncio procurando alguém para ser devorado por ele e encontrou seu voluntário. E isso sem falar do homem que conseguiu fazer algo mais perturbador que o personagem Falcon traça na vida real. Se a sua resposta é não, então seja bem-vindo ao Fractal, porque hoje nós vamos falar de algumas pessoas que chocaram a internet e você nem se apercebeu. O currículo de Alexei. Em 2006, um jovem estudante chamado Alexei Weiner estava procurando um emprego no mercado financeiro de Nova York. E para isso, ele precisava de um currículo. Mas Alexei não pretendia entregar um currículo comum. Ele queria algo que o tornasse diferente da concorrência. E um currículo tradicional era muito pouco para alguém como ele. Então, Alexei criou um vídeo intitulado Nothing is Impossible. Nesse vídeo, Alexei se apresentava como um gênio e também como um atleta e mestre de artes marciais. O grande problema é que tudo no vídeo parecia exagerado e falso, porque ele alegava levantar 250 quilos, jogar tênis como um profissional e até mesmo quebrar tijolos com as mãos. People around you might tell you that you will not succeed. Ignore them. When I was little, I couldn't run. So many tennis coaches said that I couldn't play tennis. Infelizmente para o Alexei, seu vídeo vazou e virou uma grande piada na internet. Alexei se tornou um dos primeiros grandes memes da internet e sua carreira terminou antes mesmo de começar. Mas o que poucos sabem é que a história de Alexei teve um rumo ainda mais trágico. Em 2013, Alexei foi encontrado morto em Nova York, aos seus 29 anos. A causa oficial nunca foi divulgada, mas segundo algumas informações, ele teve uma overdose devido a alguns medicamentos duvidosos que ele tomava. Alexei queria apenas ser recordado como um exemplo de sucesso, mas acabou se tornando um exemplo de viralização negativa na internet. As ações de Mike Merrill. Agora chegou a vez de um homem que possivelmente teve a ideia de investimento mais bizarra de todos os tempos. Seu nome é Mike Merrill. Em 2008, Mike teve uma ideia genial, a de transformar sua própria vida em um mercado de ações. Mike vendeu ações de si mesmo, permitindo que seus investidores controlassem cada aspecto da sua vida. Desde coisas mais simples, como o que comer no café da manhã ou o que vestir no dia seguinte, ou até mesmo decisões mais importantes, como passar por uma vasectomia. Sim, isso mesmo. Seus acionistas votaram e exigiram que Mike fizesse uma vasectomia. E ele, sem escolha alguma, simplesmente obedeceu. Mike perdeu completamente o total controle da sua própria vida, se tornando assim refém de seus investidores. E tudo começou a ficar ainda mais complicado quando as pessoas mais próximas de Mike começaram a ser afetadas. A namorada de Mike viu que os investidores estavam indo longe demais, porque começaram a tomar decisões até no seu próprio relacionamento. Os comportamentos de Mike pôs a sua namorada contra os investidores, porque estavam prejudicando as pessoas à sua volta. As palavras de sua namorada parecem ter feito Mike refletir sobre o seu investimento, já que ele decidiu refazer algumas coisas e manter tudo ainda mais controlado. Hoje, Mike não desistiu de seu projeto. Ele continua com seu investimento, mas desta vez de forma mais limitada. Tudo por causa das lições que ele aprendeu das vezes anteriores. O polêmico anúncio de Armin. Opa! Aviso importante. Segundo alguns estudos cientificamente nada comprovados, assistir a um vídeo no YouTube sem dar like nem se inscrever pode causar um fenômeno chamado dedo fantasma. Sim, seu dedo predileto pode simplesmente evaporar durante a noite. Então, aí fica a reflexão. Dito isso, de volta ao vídeo. Se você achava que já tinha visto de tudo, essa história vai mudar sua opinião.
Em 2001, Armin Mus, um alemão aparentemente comum, postou um anúncio em um fórum sombrio da internet. Mas o que ele havia anunciado? Pois bem, em seu anúncio, Armin deixou bem claro que estava procurando por alguém que aceitasse ser devorado por ele. Ou seja, ele estava à procura de um voluntário. E para surpresa de todos, ele encontrou. Um alemão chamado Bernie Brands respondeu a seu anúncio, aceitando ser o jantar de Armin. O encontro foi todo registrado em um vídeo extremamente bizarro. Ele colocou na Deep Web, né, o convite. Isso, e o cara exatamente. aceitou. Porque ele queria ter uma relação com a pessoa e depois Ser comido. ser Comido mesmo. comido mesmo. E ele consegue um cara que se oferece. O primeiro não O consegue. primeiro. Agora, diz que as filmagens são terríveis, porque ele Tem filmou filmagem? tudo. Ele gravou tudo. Meu Deus do céu. Após o ato, Armin guardou partes do corpo em seu freezer e continuou a sua vida como se nada tivesse acontecido. Algum tempo depois, a polícia se apercebeu do desaparecimento de Brands. Então, eles foram atrás de Armin para prender ele. Muitas pessoas começaram a se questionar se Armin realmente cometeu um crime, porque apesar disso ser errado, Brands aceitou por livre vontade. O tribunal respondeu que sim. Mesmo com o consentimento da vítima, o que Armin cometeu ainda era considerado um crime. Então, ele foi condenado à prisão perpétua. Mas até hoje, seu caso ainda levanta questionamentos sobre os casos mais perturbadores e sombrios da internet. O amor de Carl Tesler. Você provavelmente já deve conhecer o Falcon Traça, o antagonista principal da série Ninabus, As Aventuras de Ladybug. Na série, Falcon Traça é um personagem que, após ter perdido seu grande amor, decidiu conservar seu corpo porque ele havia descoberto uma maneira de ressuscitar sua amada. E esse passa a ser o seu objetivo principal durante a série. A história de Falcon Traça comoveu e emocionou muita gente, pois o desejo de ressuscitar sua amada demonstrava o exemplo de um verdadeiro amor. Mas trazer esse ato para o mundo real seria algo totalmente perturbador e bizarro. Mas provavelmente Carl discordaria disso, porque o que ele fez foi ainda mais perturbador. Carl Tesler era um médico alemão que trabalhava na Flórida nos anos de 1930. Um belo dia, Carl conheceu o amor da sua vida, uma jovem chamada Helena. Carl estava perdidamente apaixonada por ela e eles eram realmente muito felizes. Mas infelizmente, algum tempo depois, Helena morre de tuberculose. A morte de Helena deixou Carl completamente devastado. Ele visitava o túmulo dela frequentemente. Mas um dia, ele decidiu que isso já não era o suficiente. Em um ato perturbador, Carl rouba o corpo de Helena do cemitério e leva para sua casa. O radiologista alemão ficou tão obcecado pela mulher que viveu 7 anos com o corpo mumificado da cubana Maria Helena Milagro de Royos dentro da casa dele. O próximo passo envolveu reconstruir o corpo dela em um laboratório com peles de animais, maquiagem e peruca. Ele começou a dormir como defunto, colocou roupas nele e até compôs serenatas para o corpo. Durante muitos anos, ele dormiu ao lado do cadáver de Helena, usando cera e gesso para restaurar o corpo. Ele também usava perfume para disfarçar o cheiro, colocando até mesmo olhos de vidro nela. Para ele, Helena ainda estava viva. Mas anos depois, Carl foi descoberto. E quando a polícia encontrou o corpo, o choque foi tão grande que a história virou uma lenda. Essa talvez seja uma das histórias mais macabras e doentias já registradas até hoje. E o mais interessante é que enquanto algumas pessoas achavam isso um ato desumano, algumas viam como um ato de verdadeiro amor. Essa é provavelmente a melhor história da nossa lista. Essa é a história do canal Fractal e ela só depende de você. Apoie se inscrevendo e deixando um like, porque eu quero ver você no meu próximo vídeo.